sobre os montes, os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Repito, veja sobre os montes, os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Só um minutinho, gente. Pronto. A grande pergunta que ler Naum trouxe para o meu coração é como florescer, como encontrar paz no meio da adversidade, de cenários que são totalmente desfavoráveis. Ao ler, reler, estudar Naum e buscar em Deus uma reflexão para o nosso coração, é como encontrar paz no meio da adversidade. Você talvez que esteja chegando aqui hoje ou assistindo hoje essa mensagem, eu tenho trazido contexto histórico para essa mensagem. Então, eu expliquei já nas mensagens anteriores que o reino de Israel foi dividido em dois reinos, e alguns profetas pertenciam ao reino do norte e outros ao reino do sul. No caso de Naum, ele era um profeta que pertencia ao reino do norte. E também na semana passada eu deixei muito claro que grandes movimentos de Deus às vezes aparecem no meio de grandes tragédias. E nesse momento aqui da história da vida de Naum e do povo de Deus, um outro grande reino conhecido como a Síria tomou conta, dominou a parte norte. E diferente daquele reino que nós vimos na semana passada, a Babilônia, que tomou a parte sul, a Babilônia pegou o povo e levou para a terra deles. Lembra lá onde foi feita a Torre de Babel, construída? É isso que está na outra mensagem. Mas a Síria fez diferente. Ela misturou o povo deles com o povo de Israel do norte. Isso criou um problema enorme, que depois você pode percebê-lo com mais propriedade em João capítulo 4, numa conversa de Jesus, que nasceu no reino do sul, com uma mulher samaritana que nasceu na parte norte. Isso criou um problema muito grave. A questão é por que Deus permitiu que o povo dele chegasse nesse nível de problema sério, de alguém chegar, dominar, misturar, matar seus filhos, seus pais, seus maridos. Para entender o que estava acontecendo aqui, eu preciso ir num outro livro da Bíblia, um livro que fala um pouquinho mais de história, que é o livro de Reis. Acontece que se você abrir o livro de Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1, na época do reinado de um rei em Israel, aconteceu que o povo, ele desobedecia a Deus. Classicamente é isso. O povo fez o quanto o Senhor reprova. Então Deus cria um povo, chama um povo para ser dele, estabelece uma aliança com esse povo e requer obediência. Por que ele requer obediência? Porque Deus é mandão? Não. Porque ele espera que esse povo adquira uma identidade própria diante do meio que ele vive. E essa identidade era fundamental para que o reino dele fosse conhecido. Em primeiro lugar, porque quando o povo de Deus vive a sua identidade, pessoas são atraídas para Deus através da nossa identidade. E em segundo lugar, que quando nós caminhamos no meio de outras culturas, vivendo a nossa identidade, pessoas são impactadas pela nossa vida. Quando nós reprovamos esse conhecimento, esse poder que Deus nos dá, acontece que as pessoas têm dificuldade de ver na gente o mover de Deus. E quando isso acontece, Deus faz uma correção. E aí, voltando lá na primeira mensagem do profeta, dos profetas aqui desse mês, essa correção profética é justamente para falar isso, vocês estão andando na direção errada. Não é para adivinhar a respeito do futuro, não é para prever futuro. Vocês estão andando no caminho errado. E Deus às vezes permite que grandes tragédias aconteçam no meio do povo para que essa correção aconteça. E isso responde uma pergunta que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender, que é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma pergunta que parte da minha percepção a respeito da realidade. Mas você já parou para pensar, se essa pergunta já passou pela sua cabeça, que na percepção de Deus ele pode estar querendo fazer uma outra coisa? E assim a Assíria, ela sitia Israel do norte, começa um sítio de 3 anos, até tomar conta daquele povo. E eles vivem num outro tipo de exílio, totalmente diferente. O que eu aprendi até aqui com Naum? Que toda desobediência a Deus, ela é um resultado de uma auto-obediência nossa. Quando eu quero obedecer mais a mim do que o que Deus tem para mim, Deus provoca esses distúrbios nas bases, nos nossos alicerces, para que a gente entenda uma coisa:
viu? Você não está seguindo conforme os meus mandamentos. Você não está andando conforme, não está tendo uma vida de acordo com a aliança que eu tenho contigo. Você não está vivendo a herança que eu tenho para te dar. Então, e uma outra coisa em relação à desobediência, é que a desobediência, ela normalmente, a desobediência a Deus, ela traz consequências sistêmicas. Não sou só eu que sofro o resultado da desobediência. Quem está à minha volta também sofre. É como um efeito dominó. Você deixa de viver conforme aquilo que Deus espera para a sua vida, e quem está à nossa volta realmente sofre. Eu tive 3 conversas esse mês, totalmente casuais. Sabe quando você encontra uma pessoa num lugar que nada a ver, e aquela pessoa, Cláudio, pastor, tudo bem, tal. Aí a pessoa fala assim, viu, voltei para a igreja, falei, poxa, legal, mas o que aconteceu? E foi um negócio totalmente, assim, difícil de eu lidar, vou confessar para vocês. Eu falei, mas o que aconteceu? Não sei, meus filhos começaram a frequentar a escola, e ao frequentar a escola, eles começaram a chegar em casa com algumas ideias, alguns pensamentos que estão distantes dos valores que a gente tem como discípulos de Jesus. Engraçado, foram 3 conversas com 3 pessoas totalmente distintas, em lugares totalmente distintos. Não tinha nada a ver uma com a outra, não era uma enquete sobre isso. E aí eu parei para pensar, falei, olha só, agora está precisando voltar para a igreja, porque na época que estava na igreja, afastou seus filhos da igreja e deu a eles a oportunidade de conhecer outros discursos que eles não tinham valores suficientes no seu coração para fazer uma avaliação clara se os discursos que eles estão ouvindo são de acordo com aquilo que Deus espera da vida de filhos e filhas deles. Quando você afasta os seus filhos da igreja, você abre, não é que eles tenham que se alienar do restante dos diálogos externos, mas ele tem que ter a condição de avaliar se aquilo que ele ouve, aquilo que ele vive, aquilo que é ensinado para ele fora do seu domínio, porque você não vai conseguir dominar seus filhos a vida toda, não tem jeito, se aquilo que ele vai ouvir, se ele tem condições de avaliar se aquilo é correto com os valores da sua vida, ou da vida da sua família. Exatamente o que aconteceu lá em Naum, é isso que acontece no nosso dia a dia hoje, não acontece só com os nossos filhos, acontece conosco também. Nós nos afastamos do meio cristão, nós nos afastamos do discurso cristão, nós nos afastamos da Bíblia, e aí nós vamos ouvindo, porque é natural. Eu estou no trabalho, eu ouço algumas conversas de amigos, eu ligo a televisão, eu vejo outros tipos de conversas, eu ouço outras pessoas falando, poxa, que tem até uns resultados bem legais, seguindo fulano, seguindo A e seguindo B. Eu quero essa coisa para mim, eu quero essa paz, eu quero achar isso. Só que quando a gente se afasta muito da fogueira, uma coisa muito antiga, até um clichê muito antigo dentro do meio cristão, a brasa vai ficando cada vez mais apagada, e chega uma hora que ela apaga, vira cinza. Então eu começo a perder referência, de diálogo. E quando isso acontece, Deus parece que faz alguma coisa, na maior parte das vezes da nossa vida, para abalar as nossas estruturas, algo que é maior que a gente, para falar assim, você está desalinhado com aquilo pelo qual eu te chamei para ser. E a culpa disso, gente, sinceramente, se eu for sem apontar dedo para ninguém, é nossa mesmo. Se eu tiver que apontar o dedo, é para mim mesmo. Porque sou eu que me afasto da aliança. Deus não muda, Deus não desfaz a aliança dele. Sou eu que me afasto. E quando algo me culpa, o que eu quero ser é absolvido da culpa, para encontrar a paz que eu gostaria de ter caminhando com Deus. Então eu levo minha família para a igreja de novo, para me absolver de uma culpa de algo que eu provoquei. Olha que coisa louca. Eu vou dizer uma coisa para a gente aqui essa noite, Deus não absolve culpados. Deus não absolve culpados. E eu considero aqui a absolvição, ter que ser liberto da pena, da dor, sem assumir os seus erros. Quer ver um detalhe que aconteceu com Jesus? Jesus, diante lá do julgamento, tinha mais um homem sendo julgado com Jesus diante de Pôncio Pilatos. Quem era? Barrabás. Estava Barrabás e estava Jesus, não estava? Barrabás e Jesus e Pôncio Pilatos
quis tirar a responsabilidade dele de julgar Jesus, porque nas leis deles não tinha nada que acusasse Jesus. Ele pergunta para o povo: quem vocês querem ver crucificados? Aí escolheram Jesus. Eles absolveram Barrabás, mesmo sendo culpado. Só que Deus não absolve pessoas. A absolvição, ela requer da gente a ausência de responsabilidade com o que a gente fez. Quem quer ser absolvido sem pagar o preço do que fez, sem ter se afastar de Deus, não quer assumir a sua responsabilidade naquilo que fez de errado. E o texto bíblico de Naum é muito claro. Olha só que construção linda no versículo 3. Ele vai falar que o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. E não deixará impune quem? O fato de Israel estar passando por aquele sofrimento não quer dizer que Israel fosse passar impune pelas consequências. Então, vocês foram exilados por causa da sua culpa. Vocês saíram do caminho, vocês se afastaram de Deus. Isso acontece com a nossa família também. A nossa família, ela paga o preço do nosso afastamento de Deus. Nosso casamento paga esse preço. Os nossos filhos pagam esse preço. A gente não avalia isso, porque hoje, nessa cultura imediatista, que é totalmente intolerante a processos de Deus, porque Deus trabalha em processos. A gente quer que Deus estale os dedos e as coisas se resolvam, mas os processos de Deus na nossa vida, às vezes, são muito longos. Tem processos que começam na nossa vida e vai terminar na vida de outro, e a gente nem sabe. Então, em momento algum, Deus deixa a gente impune da culpa, mesmo Ele sendo muito paciente. Só que dentro da turbulência do exílio assírio, dentro das turbulências da nossa vida, Deus está no meio das lutas também. A Cláudia, ela está fazendo uma mentoria muito interessante com a filha do Ricardo Agreste, a Luísa Agreste, uma mentoria para mulheres, fantástica. E essa semana, não sei onde que nós estávamos, ela estava compartilhando uma fala da Luísa na mentoria. Se eu errar, você me ajuda, viu, amor? É algo mais ou menos assim. Repete aí, amor, agora eu buguei, meu TDAH falou mais alto. O que ela falou mesmo, hein? Aí, são dois com TDAH em casa, não é um problema. Mas é algo mais ou menos assim, olha. Deus, Ele é tipo assim, Deus pune. Aleluia pela mulher que eu tenho ao meu lado. Deus permite que você sofra, mas Ele sofre junto com você. A paciência de Deus, o amor de Deus, faz com que Ele esteja do seu lado. Então, quando a gente olhar a nossa vida sendo desestabilizada por alguma coisa, não acha que Deus está afastado da gente, simplesmente apontando o dedo, que às vezes a gente tem essa imagem de Deus, um velho rancoroso, como um martelo, fala assim: você, está vendo? Fez aquilo que eu disse para não fazer, e se você não foi, pá, e dá martelada na cabeça da gente, pá, dá martelada. Não, Ele está ali junto contigo no sofrimento. Foi o que Jesus fez. Jesus não ficou ausente do sofrimento da nossa vida. Ele veio sofrer junto conosco o que nós sofremos. E de forma alguma, com Jesus vivendo entre nós, se encarnando na história, nós deixamos de ser culpados de quem nós somos. Então Deus, Ele não deixa o culpado impune, mas Ele entra na tempestade junto com a gente. É isso que Naum fala. Deus está nas tempestades junto com a gente. Quando os discípulos estão no barco, quem estava no barco com eles? Jesus. Então Deus, Ele sofre o nosso sofrimento. Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe exatamente hoje pelo que você está passando, pelas dúvidas do seu coração, pelas sombras do seu coração, porque o seu caminho está no vendaval e na tempestade junto contigo. Nós somos culpados de nos afastarmos de Deus, mas de forma nenhuma isso nos afasta da misericórdia de Deus e na capacidade dele estar junto conosco, mesmo quando nós estamos passando pelos vendavais da vida. De forma nenhuma. Isso é muito claro, a paixão, porque junto com a paciência de Deus, segundo Êxodo 34, 6 e 7, vem também a compaixão e a misericórdia. Deus é paciente, compassivo e misericordioso. Lembre-se, em primeiro lugar,
A desobediência é nossa, nunca é de Deus. Segundo lugar, isso afeta todo mundo à nossa volta. Terceiro lugar, apesar de sermos desobedientes, Deus está conosco nas consequências que nós precisamos viver devido às nossas desobediências. Porque Deus é um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. O Senhor é fiel à aliança que Ele tem com você. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, teus filhos sabem que não faltarás. Não é isso? Falharás. Valeu. É meu dicionário diário ali. Não é verdade? Deus é fiel à aliança que tem contigo. Por isso Ele jamais vai te deixar sofrer sozinho o que você está sofrendo, apesar da culpa poder ser sua e ser minha. Ué, esse é o Deus que habita com a gente. Esse é o Deus chamado Emanuel, Deus conosco. Esse é o Deus que está com a gente todos os dias, porque Ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e que mantém o seu amor e perdoa a maldade quantas vezes quiser. E não é a maldade do outro que faz com a gente, não. É a nossa mesmo. Nós não podemos esquecer jamais da fidelidade de Deus, a aliança que Ele tem conosco. Mas, contudo, Ele não deixa de punir o culpado. A gente se aproxima de Deus. Eu faço isso, tá, gente? Direto. Faço muito isso, viu, Caio? Viu, Fabio? A gente se aproxima de Deus querendo ser absolvido do problema. Olha, fiz a maior besteira, me afastei, adulterei a aliança que o Senhor tem comigo. É adultério da aliança. E, Senhor, esquece isso, vai. Foi só um errinho. Foi só um probleminha. Você não precisa nem ligar para isso. Eu faço tanta coisa boa para o Senhor, né? Você vai olhar para isso. Mas Deus não absolve o culpado, gente. Deus não absolve o culpado. Ele te ama junto, mesmo com a culpa. Ele anda na tempestade comigo. Ele fala, eu estou contigo. E vou estar com você até o último dia da sua vida. E jamais vou te abandonar, porque Deus é fiel à aliança que Ele tem conosco. Deus não absolve o culpado, mas Ele castiga sim. O castigo de Deus, ele é sistêmico. Você lembra o que aconteceu com Davi? Davi é o homem segundo o coração de Deus, segundo o próprio Jesus falou. Só que os filhos dele, a família dele, sofreu demais pelos erros dele. Sofreu muito, porque Deus não absolve culpados. Davi, eu te amo, você é um homem segundo o coração de Deus, você vai ser o maior rei que Israel já teve, mas você pisou na bola. Você precisa assumir a responsabilidade pelos seus erros. Então, as 3 primeiras coisas que eu gostaria que a gente aprendesse aqui, aliás, a primeira coisa é que Deus não absolve culpados, que o pecado tem efeitos que afetam todo mundo, é sistêmico, mas Deus é justo, e Ele não pode se conformar com esse nosso estado, com essa nossa mentalidade. Ele não absolve. Só que Deus também é amor, paixão e misericórdia. E sabe por quê que Deus não absolve culpados? Porque Ele redime os culpados. Ele redime. A redenção é totalmente diferente da absolvição. As boas novas do reino de Jesus é sobre redenção e não é sobre absolvição. Em Romanos capítulo 3, Paulo traz isso com... apertei o botão aqui. Paulo fala isso para a gente, olha, Deus é justo e nós somos injustos. Nós temos culpa sim. Olha o que Paulo fala em Romanos 3,3. Quem importa, aqui ele está falando de judeus, tá, especificamente, mas serve para mim. Quem importa se alguns deles forem fiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e eu o quê? Então não adianta querer colocar panos quentes em algumas coisas. A nossa realidade é essa. Eu preciso assumir isso. Deus é sempre verdadeiro e justo. E não há ninguém justo como Deus é. Saiu? Pulou? Acho que eu chutei. Faz parte. Vamos lá. Agora voltou. Agora vai voltar. Voltou?
Tá bom, deixa assim, Rô. Presta atenção em mim. A Raquel não gosta de amarelo. Aí, nem pensei em você, Raquel. Fiz slide amarelo esse mês, hein? Eu prometo que semana que vem eu mudo, tá bom? É isso que eu falo. A nossa auto-obediência nunca vai ser suficiente para ser maior do que a verdade da obediência a Deus. E no versículo 10 e 12 desse mesmo texto, o que acontece? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Eu sou culpado. Você também é. E o único verdadeiro é Deus. E Deus não quer te absolver da sua culpa. Ele quer te redimir dela. E para que Deus redima você da sua culpa, a justiça dele precisou ser feita. E sabe como? Um inocente morrendo pela sua culpa. Um inocente morrendo pela sua culpa. Lembra quem estava lá no julgamento? Jesus e Barrabás. Quem foi absolvido? E quem assumiu a culpa? Jesus não absolve culpados. Deus não absolve culpados. Ele redime. E para que nós sejamos redimidos da nossa culpa, um inocente teve que morrer no nosso lugar. Jesus. Nos versículos 21 e 22 de Romanos ainda, ele fala assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem nele. E o autor de Hebreus vai mais adiante, ele fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu em sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus não absolve culpados. Deus redime culpados. E um inocente precisou morrer pela nossa culpa, para que nós fôssemos redimidos. Esse é o sacrifício, essa é a propensão. Lá atrás, em Naum, eles se afastaram de Deus. Deus mandou uma grande desgraça. Aquela desgraça acabou com o povo por muito tempo, mas Deus, paciente, amoroso, compassivo e misericordioso, foi lá e resgatou o povo dele, por puro amor. Estava ali com aquele povo todos os dias, enquanto a Assíria dominava aquele povo. Hoje, aqui, Jesus está entre nós. E Jesus entre nós está conosco no meio das lutas. Jesus está na tempestade, Jesus está no vendaval. E Ele morreu porque Deus não absolve culpados. Ele redime, como inocente. O apóstolo Pedro fala que não havia pecado nenhum em Jesus. Não havia nada que pudesse falar contra Jesus. Ele morre 100% inocente. Porque alguém precisava assumir a culpa. E ele assume. E o mesmo Deus de Naum é o Deus da misericórdia de hoje, do amor e da compaixão. E morreu por você e morreu por mim. Porque o inocente morre pelo culpado, pagando a justa pena da morte e justificando as nossas vidas por pura misericórdia e amor. É só isso. Pura misericórdia e amor. Mas eu preciso falar uma única coisa para a gente aqui essa noite, para encerrar a minha mensagem. Como Paulo falou em Romanos também, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é: todos somos culpados. Mas esse Deus inocente que morre pela gente, Ele nos dá um dom gratuito, algo de presente, que foi falado aqui pelo Caio há pouco. Ele nos dá a vida eterna. E é gratuito isso.
Só que Deus pede que a gente faça uma única coisa. O que é? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Deus não absolve quem? Culpados, não é isso? Porque a gente quer que a gente se responsabilize por aquilo que a gente fez. Isso é autorresponsabilização. Se responsabilize pelo que você fez. E aceite a morte do inocente na cruz no seu lugar. Enquanto nós não nos responsabilizarmos pelo que nós fazemos, não há avivamento nas nossas vidas. Não há poder de Deus nas nossas vidas. O arrependimento é um ato de autorresponsabilização. O arrependimento é um ato de confiança no poder amoroso e misericordioso de Deus pelas nossas vidas. Mas se a gente continuar chegando diante de Jesus como alguém que quer ser só absolvido e não redimido, o quanto você acha que a gente vai experimentar realmente de transformação real de Deus na nossa vida? Nada. Porque Deus não absolve culpados. Ele redime na cruz. Gente, a absolvição, ela transforma o poder da cruz na nossa mente em algo desse tamanho assim, ó. Agora, quando eu olho e falo assim, putz, eu sou realmente responsável por isso. E confesso meus pecados diante de Deus. Eu realmente fiz isso. A gente experimenta o poder gracioso, misericordioso, compassivo e amoroso de Jesus, acolhendo a nossa vida e o nosso coração. E a voz do Pai claramente nos nossos ouvidos dizendo assim: filho amado, filha minha, eu te amo. Apesar de tudo que você tenha feito, eu realmente te amo. Apesar de tudo que você tenha feito, eu realmente te amo. É por isso que Paulo em Romanos fala que diante de Deus nós temos que aprender a confessar Jesus com e crer com. Isso. A única responsabilidade nossa diante do amor de Deus é nos arrependermos e confessarmos quem realmente somos. Mas eu não sei o que acontece comigo, viu? Às vezes eu acho que eu fico mentindo para Deus, viu? Achando que Deus não sabe quem eu sou. Para com isso. A boa notícia do reino de Deus é essa: Jesus morreu pelos nossos pecados. Arrependam-se, pois o reino de Deus. Se fosse João Batista, ele diria que está próximo, mas como João Batista já passou um tempão, eu digo, ele já está aqui, o reino de Deus já está aqui. Arrependa-se e confesse seus pecados, porque o reino de Deus já está aqui, e está aqui essa noite nesse lugar. Então quero convidar você a baixar sua cabeça. E pensar nessa palavra. Deus resgatou um povo corrompido, mesmo dando a ele grande desgraça, através do exército assírio. Mesmo dando a ele grande desgraça, Deus resgatou aquele povo por amor, compaixão, misericórdia e graça. E Deus, essa noite, nesse lugar, através, não do Cláudio, dessa palavra, veio dizer: eu sou o mesmo Deus de amor, compaixão, misericórdia e graça. E Ele deu o seu Filho
para morrer na cruz do Calvário, para que pagasse a culpa e nos redimisse, fizesse-nos filhos e filhas dele, amados, amadas. E a única coisa que Deus está pedindo de mim e de você aqui essa noite: assuma a responsabilidade e confesse a Ele os seus pecados. Assuma a sua responsabilidade e confesse a Ele os seus pecados. É só assim que nós temos avivamento na nossa vida. É só assim que o poder do Espírito flui através das nossas vidas. É só assim que os milagres de Deus acontecem na nossa vida. Arrependam-se dos seus pecados e confessem a Deus e rendam. Não é o Cláudio, eu não preciso saber de nada. É a Jesus. Aí, onde você está? Senhor Deus, ouve os nossos corações. Ouve corações daqueles que assumem a responsabilidade da sua culpa diante do Senhor. E derrama, ó Deus, por pura misericórdia e compaixão de todos nós. Derrama. Da mesma misericórdia incansável, da mesma paciência inesgotável sobre as nossas vidas, porque nós carecemos disso. E se houver corações aqui esta noite, ó Deus, que estão na tempestade e não conseguem te ver, se houver corações aqui esta noite que estão no deserto e não conseguem ver da água do teu trono, se houver corações aqui esta noite que estão com as pernas cansadas e não enxergam o horizonte, derrama de misericórdia, Deus. E por isso eu clamo ao povo de Deus, aos homens e mulheres de Deus nesse lugar: coloquem o seu coração no chão e confessem. Abram, peça a Deus misericórdia, graça, avivamento, restauração, transformação real, transformação através do poder do Espírito. E vai derramando graça, Senhor. E vai dando restauração, vai abrindo as mentes, vai dando visão a Deus. Vai dando vida, ó Pai. Porque de um vale de ossos secos, o Senhor levantou um exército vivo. Traz a vida para cada um de nós. Traz essa vida. Perdão a Deus, porque muitas vezes tudo que eu queria ser era absolvido. Mas eu quero, Deus, é redenção. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Caio, Fabiola. Vocês ficaram sem letra agora, sabe? Por algum motivo. Vou ver se eu consigo